Olá, alunos. Boa noite. Se você for estudar à noite, né? Bom dia, boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco sobre razão e proporção. Esse é um conceito importante, né? Proporção. A gente trabalha com a ideia de proporção o tempo todo. Por exemplo, quando você mexe uma massa na obra, ou quando você faz um bolo. Um bolo eu uso quantos ovos? 3, 2 bolos, 6 ovos, ou seja, aumentou a quantidade de bolo, aumenta a quantidade de ovos, farinha de trigo. Na construção civil a mesma coisa, você vai fazer uma determinada massa, você usa uma quantidade de cimento. Se você dobrar a quantidade de massa, você dobra a quantidade de cimento. Aí eu coloquei o exemplo aí, essa jarra de suco. Imagine nessa jarra de suco, essa proporção aqui. A cada 25 ml de água, 100 ml de suco. Ou seja, aqui em cima a gente pode dizer que é a quantidade de água. E aqui embaixo a quantidade de suco. Quantidade de suco. Certo? Simplificando, que é dividir pelo mesmo número em cima e embaixo, se você dividir por 5, você acha 5. 25 dividido para 5 dá 5 e 100 dividido para 5 dá 20. Dividindo por 5 novamente, vai dar 1/4. Ou seja, para cada 1 ml de água, 4 ml de suco. Certo? Você está usando uma razão. Isso aqui, na verdade, é uma fração, mas a fração é uma razão. A ideia de razão é essa. Vai ter um número em cima e o outro embaixo. Significa, o que significa isso, professor? 1 está para 4. Ou seja, uma parte de água está para 4 de suco. Beleza? O que é razão, então, professor? É o quociente, é a divisão. O quociente lembra de resultado da divisão, certo? Resultado da divisão. E o segundo número não pode ser 0, porque você não pode dividir por 0. Olha uma turma aí, 161, estava com 30 alunos. 18 homens, 12 mulheres. Qual é a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Então, razão é o quociente, que a gente vai representar pelo traço da fração, que é a divisão. Então, em cima vai ser o número de mulheres, porque ele quer a razão entre o número de mulheres e o número de homens. E embaixo vai ser o número de homens. Basta substituir pelos números, em cima é 12, embaixo é 18. Eu posso efetuar aqui uma simplificação. Você pode dividir por 6 em cima e por 6 em baixo. 12 dividido por 6 dá 2. 18 dividido por 6. O que significa isso? O que significa? Que 2 está... É assim que a gente pronuncia. Para 3. Ou seja, para cada 2 mulheres, 3 homens. Ou seja, para cada 2 mulheres tem 3 homens. Se você mantiver essa proporção, ou seja, 2 mulheres, você tem quantos homens? 3 homens. 4 mulheres, você dobrou o número de mulheres, então você vai dobrar o número de homens, 6 homens. 8 mulheres, dobrou novamente, o dobro de homens, 12. Aumenta mais 2, 10 mulheres. Para cada 2 mulheres, 3 homens, então aumenta 3 aqui, vai para 15. 12 mulheres, aumenta mais 3, 18. É isso que está acontecendo. A cada 2 mulheres, você terá 3 homens. Então, essa é a ideia de razão. Você vai ter um número em cima e o outro embaixo. Você pode simplificar. Algumas razões importantes, pessoal. Que razões importantes são essas, professor? Que razões importantes são essas? Tem aí velocidade média, densidade demográfica e a escala e renda per capita. No caso aqui eu não vou falar da renda per capita, o vídeo não ficar muito longo. A renda per capita é o PIB, né? Dividido
pela população. Velocidade média. Como é que a gente calcula a velocidade média? É a distância dividida pelo tempo. Para economizarmos tempo, vamos botar um d de distância e um t de tempo. Então, ó, qual é a velocidade média? A velocidade média a gente calcula ou em quilômetro por hora, a gente escreve assim, ou metros por segundo. João fez uma viagem de carro. Ele percorreu quanto de carro? Qual distância? 240. Qual o tempo que ele gastou? 3 horas. Qual é a velocidade média? Vou botar aqui VM de velocidade média. É a distância dividida pelo tempo. Qual é a distância, professor? Está aqui, ó. 240. Qual é o tempo? 3 horas. Basta dividir 240 para 3, que é a mesma coisa que simplificar aqui, ó. Você dividir por 3 em cima e por 3 embaixo, 240, ou seja, 24 dividido por 3 dá 8. Bota o 0, 80. 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, 80 dividido para 1 é 80. Ou poderia dividir 240 para 3 quilômetros por hora. Então, qual é a velocidade que esse carro fez? Velocidade média. 80 km. A cada hora, aqui, ó, a cada hora embaixo é o tempo, o t. O que significa? Que 80 está para 1. Ou seja, a cada o quê? 80 quilômetros, ele gasta 1 hora. 2 horas, 160. 3 horas, 240. Outra escala, outra razão importante, isso aqui também é uma razão, é a densidade demográfica, que é o número de habitantes dividido pela área. Essa área em quilômetro quadrado. A dimensão de um país, como é uma dimensão muito grande, usa quilômetro quadrado. Se a dimensão for menor, você usaria metro quadrado. Nada impede de calcular a densidade demográfica, por exemplo, de um município, de um bairro. Só você ver quantos habitantes tem naquele bairro e qual é o tamanho daquele bairro, em quilômetros. Em metros quadrados, se for um bairro pequeno, em quilômetros quadrados. Provavelmente quilômetro quadrado, né? Como exemplo, vamos calcular a densidade populacional do Japão. O país possui uma área, então a área é 377.801 quilômetros. A população é 127.156.200 e... Qual é a densidade demográfica? Vamos botar D. D maiúsculo de densidade, D minúsculo de demográfica. É número de habitantes dividido pela área. Qual é o número de habitantes do Japão? Tá aí. 127.225.000, perdão. 127 milhões, né? 156.225. Isso você tem que dividir pela área. Qual é a área? 377.801. Isso aqui é a conta de dividir, né, pessoal? Você vai armar lá a conta de dividir, né? Aí tem 6 números aqui no divisor, você tem que pegar 6 números. Aí vai dar 127 milhões. É menor do que... Então você vai ter que pegar os 4 números. Vai ter que pegar 1.271.500 e... Aí vezes 377, aproximadamente 400 mil. Aqui daria 3. Aí ia ver quanto sobrava. Para a gente ganhar tempo, vamos fazer esse cálculo na calculadora. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos fazer aqui, ó. 127 mil milhões
1.156.225 dividido por 377.801. Então, deu aproximadamente quanto? 336,56. Arredondando isso aqui, vai ficar 337 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, cada 1 quilômetro quadrado, o que seria 1 quilômetro quadrado, professor? Imagine um quadrado, imagine um quadrado Imagine que você tenha um quadrado de 1.000 metros. 1 quilômetro. 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. E 1.000 metros aqui, né? 1 quilômetro de largura. 1 quilômetro quadrado seria esse espaço aqui dentro. É como se tivesse 337 japoneses a cada quadrado desse. Isso é a densidade demográfica. Para que serve isso, professor? Para verificar uma região em que uma região em que a densidade demográfica é maior, significa que existem mais habitantes num espaço menor. Por exemplo, as regiões urbanas, a densidade demográfica é maior do que as regiões rurais. As cidades do interior, a quantidade de habitantes por espaço é menor. Já na cidade, como é que é? Tem um monte de gente morando naquele espaço pequeno. A densidade demográfica é maior. É importante esse cálculo, muito utilizado na geografia. Tá? É importante para você verificar onde tem mais habitantes, onde você precisa construir mais escola, mais hospitais. Então, é importantíssimo essa razão aí. Certo? Outra razão é a escala. O que seria a escala, professor? É a medida representada de outra forma, seria o tamanho do desenho. Dividido pela medida real. Faz de conta, por exemplo, eu quero fazer uma maquete de um estádio. O tamanho do estádio é 2.000 metros. O tamanho do estádio é 2.000 metros. Quando eu for desenhar, eu não vou conseguir desenhar 2.000 metros. Aí eu escolho uma escala. 2.000 metros, a cada 2.000 metros eu vou botar 10 centímetros. Vou botar 10 centímetros. Então, quando eu for desenhar, você vai pegar, isso aqui é a medida real, e essa aqui é a medida do desenho. Então, a escala aqui seria 10 centímetros para 2.000 metros. Só que a escala, você deve estar na mesma unidade. Então, eu vou transformar tudo para centímetro. É só eu multiplicar por 100, porque 1 metro é 100 centímetros. Multiplica por 100 aqui, ó. Multiplicando por 100, vai acrescentar 2 zeros ali, vai ficar 200.000. Ou seja, 10 está para 200.000. Ou seja, no papel eu vou botar 10 centímetros. Esses 10 centímetros corresponde a quantos centímetros na realidade? 200.000 centímetros, que é a mesma coisa que 2.000 metros. Tá? Usando a ideia de proporção, ele vai fazer todo o desenho usando esta escala. Ele vai usar essa escala aqui que eu defini. Quem vai fazer o desenho é que define a escala. Por que isso é importante? Na construção de um mapa, você não vai conseguir desenhar as dimensões reais de um país, de um estado, de uma cidade. Então, você usa uma escala. O mapa apresenta a escala 1 está para 50. Isso aqui a gente lê assim, né?
1 está para 50. Significa que a cada centímetro que eu desenho no mapa equivale a 50 centímetros na medida real. Né? É claro que aqui é um exemplo, certo? Então, escala é isso. É a medida representada, a medida do desenho em cima, no caso aqui a escala, que é uma razão. Qual é a escala aqui? 1 está para 50, que pode ser assim, ou 1 está para 50, que pode ser assim. Certo? Isso é importante. Usando a ideia de escala e a ideia de proporção, um engenheiro, um arquiteto, as pessoas que trabalham com mapa, né? Eles vão desenhar o mapa usando uma escala, definindo através de uma escala. O que é proporção, professor? Você sabe o que é a razão. Você vai ter um número em cima e outro embaixo. A proporção é quando as duas razões são iguais. Por exemplo, ó, vamos fazer aqui a razão 1. Olha essa medida aí. Quantidade de água e quantidade de cloro. Uma solução de água e cloro. Para cada 5 litros de água, 2 litros de cloro. Então, 5 litros de água está para 2 de cloro. Certo? Deixa eu só diminuir um pouco aqui. Vou botar aqui. Razão 1. A razão 1 é 5 litros de cloro está para 2 de água. Dividindo 5 para 2, ou isso aqui vai dar 2,5, vai dar 2,5. 5 litros dividido para 2 pessoas dá 2,5 litros. A razão 2. A razão 2 razão 2. 10 litros de água para 5 litros de cloro. 10 dividido por... Aqui é 4, né? 10 dividido por 4, né? Vamos fazer aqui a conta aqui. Você vê como é que vai dar. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 é 8. Para 10 sobrou 2. 2 não dá para dividir para 4. Coloca vírgula, porque é décimo. Porque tu transformou 2 unidades em 20 décimos. Então tem que ficar depois da vírgula. 20 dividido por 4 dá 5. Então isso também deu 2,5. Ó. Ou seja, a razão 1... E se você fizer com as outras, vai dar tudo 2,5. A razão 1 é igual à razão 2. Qual é a razão 2? 10 está para 4. 10 está para 4. Qual é a razão 1, professor? Qual é a razão 1? 5 está para 2. Essas duas razões são iguais, porque se você simplificar a primeira, vai dar 2,5, se você dividir o de cima pelo de baixo, e a segunda também vai dar 2,5. Quando dá o mesmo resultado, significa que essas razões aqui, ou seja, essas razões... Qual a razão, professor? 5,5 e 10 quartos, na verdade, essas duas razões, elas formaram o quê? Uma proporção. Um jeito fácil para verificar se é proporção, professor? Um jeito fácil para verificar se é proporção. Como é que é um jeito fácil para verificar se é proporção? Basta você multiplicar cruzado. Se der o mesmo número, é proporção. Ó. 5 vezes 4. 20. Opa! 2 vezes 10, 20. Opa, deu o mesmo número? Na verdade, então é uma proporção. Aqui a gente já sabia que era proporção, porque a gente verificou que as razões deu 2,5 e deu 2,5. Então, proporção é quando você tem duas razões que dão o mesmo resultado. Aqui, por exemplo, se simplificasse, né? Se simplificasse, você dividisse por 2 em cima
e por 2 embaixo, em cima ia dar 2,5, embaixo ia dar 1. Aqui, se simplificasse por 4, em cima ia dar 2,5, embaixo ia dar 1. Ó. A cada 2,5 litros de água, 1 litro, ou perdão, 2,5 litros de água, primeiro número é a água, você vai ter 1 litro de cloro. Aqui, ó. 5 litros, 2 de cloro. 2,5 litros, 1 de cloro. Deu 2,5 sobre 1, deu 2,5 sobre 1. As razões são iguais, então, na verdade, forma uma proporção. Um outro jeito de verificar é multiplicando cruzado. Se der o mesmo número, é proporção. Se não der, professor, se não der o mesmo número, aí não é proporção. Por exemplo, ó, imagine esses números aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui esses números aqui. Ó, 5,5 e 12 quarto. Vamos multiplicar. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 12, 24. Deu o mesmo número? Não. Então, aqui não é proporção. Aqui no caso, então, você não tem uma proporção. Porque não deu o mesmo número. Para ser proporção, tem que dar o mesmo resultado quando você multiplica cruzado. É isso que a gente está dizendo aqui. Ó. Isso aqui é uma propriedade importante. Toda vez que é proporção, o produto dos meios, lembra que você tinha 5 sobre 2 e 10 sobre 4. Se você fizer uma trajetória aqui, fazer aqui de verde, ó, imagine que você saia do 5, aí passa pelo 2, passa lá pelo 10 e termina no 4. Quem é que estava no começo e no fim do caminho? Aqui é o começo. Aqui é o começo e aqui é o fim. Quem é que estava no começo e no fim? O 5 e o 4. Então, o 5 e o 4, o 5 e o 4, o 5 e o 4 são os extremos. Estão na ponta do caminho. E o 2 e o 10, meios. Se você multiplicar os extremos, 5 vezes 4, está aqui, dá 20. Se você multiplicar 2 vezes 10, são os meios, dá 20. Toda vez que for uma proporção, pessoal, você multiplicar cruzado, vai dar o mesmo resultado. Se não der o mesmo resultado, é porque não é uma proporção. Olha o outro aqui. 20 sobre 8. Vamos multiplicar. Os extremos. 5 vezes 8, 40. E os meios. 2 vezes 20, 40 também. Certo? 2 vezes 20 deu 40. Então, quando você multiplicou o cruzado, se der o mesmo resultado, significa que você tem uma proporção. Se não der, professor, aí não é proporção. Vou dar um exemplo aqui, ó. 5 litros de água para 2 de cloro. 30 litros de água e 10 litros de cloro. Vamos verificar se é uma proporção. 5 vezes 10, que é os extremos, 50. E 2 vezes 30, que é 60. Deu o mesmo número? Não. Se for proporção, pessoal, o produto, ou seja, produto é multiplicação dos meios, é igual ao produto dos extremos. Se o produto, que é a multiplicação, não der o mesmo resultado, significa que não é proporção. Simples assim. Importante isso. Porque com esse conceito, a gente vai resolver questões. Vocês vão resolver
questões que envolvem esse conceito, produto do meio, ou seja, multiplicar cruzado, tá? Multiplicar cruzado. Qual o valor desconhecido da tabela anterior, que é chamado de quarta proporcional? Lembra lá da tabela? Vamos botar aqui a tabela. A tabela é essa aí. 100 litros de água, quanto de cloro? Tem uma interrogação aí, ó. Uma interrogação que você pode chamar de X. Então você tem 5 litros de água para 2 litros de cloro. Quantos litros 100 litros de água, quantos litros de cloro eu vou precisar? Não sei, então chama de X. Lembra da propriedade? Quando você multiplica cruzado, os extremos, ou seja, 5 vezes x, x não é o vezes, é um número desconhecido, o vezes é o ponto. Vai dar 5x. 2 vezes 100, 200. Ele está dizendo que é uma proporção, então tem que ser igual isso aqui, ou seja, o 5x tem que ser igual ao 100. Por quê? Porque é proporção. Proporção é a igualdade, por isso que a gente botou igual. Basta dividir o 100 pelo 5. Quanto que é 100 dividido para 5? 20. Ou seja, né, aqui é só armar a conta e dividir, né? 10 dividido por 5 dá 2, sobra nada, abaixou o 0. 0 dividido por 5 dá 0. Ou seja, aquela tabela vai precisar de quantos litros de cloro? Quantos litros de cloro a gente vai precisar, né? A gente vai precisar de 20 litros de cloro, tá? Opa, tem aqui não, aqui tem um pequeno errozinho aqui. Aqui não é 100, né? Aqui é 200, pessoal. Tá aqui, ó, 200. 2 vezes 100. O 100, quando multiplica pelo 2, 200. Né? Então, é 200 dividido... Então, vamos refazer esse cálculo aqui, que também o 100 é o dobro de 100. 200 é o dobro de 100, então vai ficar 200 dividido para 5, que dá 40, né? Então, quantos para 100 litros de água, vai precisar de quantos litros de cloro? 40 litros de cloro. Certo? De cloro. Tá? Então, isso aqui, pessoal, quando a gente tem 3 números e uma letra, e por trás é a ideia de proporção, a gente tem uma quarta proporcional. Tá? Você pode se valer disso para fazer alguns cálculos. Por exemplo, ó, fazer aqui alguns exemplos com vocês. Ó. Imagine lá aquela tabelinha: 5 litros de água, 2 litros de cloro. Se forem 10 litros de água, quanto de cloro? X. Vamos multiplicar cruzado. 5 vezes x, 5x. 2 vezes 10, 20. Isso aqui é uma equação, basta dividir o 20 pelo 5, que dá quanto? 4. Então, se fosse 10 litros de água, quanto de cloro? 4. Então, isso aqui é chamado de quarta proporcional. A quarta proporcional ela pode estar em qualquer outro lugar. Vou pegar aqui um outro valor. Imagine que for 10 litros de cloro, de água e 4 de cloro. Imagine se for 12 litros de cloro. Quantos litros de água? Não sei, porque a letra pode aparecer em qualquer lugar. Basta multiplicar cruzado, pessoal. Vai ficar 4y, 10 vezes 2 é 120, vezes 12.
120 dividido para 4 dá 30. Então, Y vale quanto? 30, ou seja, 30 litros de água. Isso é chamado de quarta proporcional, tá, pessoal? Isso é chamado de quarta proporcional. Beleza? Vocês podem treinar aí. Eu vou botar uma lista de exercícios que vocês podem fazer. Alguns conceitos importantes também a gente, quando fala de proporções, está falando de grandeza, que podem ser não proporcionais, são aquelas que não variam numa mesma taxa. Por exemplo, altura e idade. A pessoa que fica mais velha, ela cresce sempre? Não, até uma certa idade, mas depois ela para de crescer. Ou seja, a altura e a idade não variam numa mesma taxa. E nem vice-versa. De acordo com a altura, a pessoa fica mais velha? Não necessariamente. Então, uma pessoa seria muito grande ou muito pequena. Então, as grandezas podem ser não proporcionais, quando elas não variam. Por exemplo, distância e velocidade. A distância entre duas cidades é a velocidade. Distância. Vou botar mais embaixo aqui. Distância e velocidade. Eu posso ir numa velocidade muito rápida. Eu posso aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Mas a distância não muda, pessoal. A distância continua a mesma. O que pode mudar é o tempo. A distância não muda. Então, essas grandezas aqui são o quê? Não proporcionais. Não proporcionais. Ou seja, uma muda, mas a outra não muda. Certo? Importante, tá? Grandeza, tudo que você pode medir ou contar. Por exemplo, a altura, eu posso medir. A idade, eu posso contar também. O tempo, você mede com um cronômetro. A distância, a velocidade, isso tudo, o número de operários, isso é uma grandeza. Tudo que pode ser medido ou contado. E como eu falei, podem ser proporcionais, não proporcionais, ou diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quando é que é diretamente? Quando variam numa mesma taxa. Ou seja, quando uma aumenta e a outra aumenta. Ou vice-versa. Uma diminui, a outra diminui. Né? As duas aumentam ou as duas diminuem. Variam numa mesma direção. Ó, valor a pagar e a massa da carne. Se você aumentar a quantidade de carne, o valor aumenta ou diminui? Aumenta. As duas grandezas, qual é a grandeza aqui? Valor a pagar, que eu posso contar, e a massa da carne, porque eu posso medir. As duas grandezas estão variando na mesma direção. As duas estão aumentando, tá? O valor da carne será maior se a quantidade da carne for maior. E se for menor, se eu diminuir a quantidade da carne, obviamente, o valor vai ser menor. Mesma direção. Se as duas aumentam ou as duas diminuem, diretamente. E quando é que é inversamente, professor? Quando que é inversamente? Se as duas quando que é inversamente? Se as duas aumentam em direção oposta, ou por exemplo, a velocidade, se eu aumentar a velocidade de um carro, eu gasto mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Se você diminuir a velocidade do carro, o que acontece com o tempo? Para você chegar em determinado lugar, aumenta. Ou seja, se uma aumenta, a outra diminui. No caso, são grandezas inversamente proporcionais. Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês,
tá? Sobre essa matéria aí. Tentem fazer ao máximo, aquela que vocês não conseguirem, tem algumas questões lá mais elaboradas, tá? Tentem fazer ao máximo. Eu não vou resolver aqui uma questão por causa do tempo, para não ficar muito longo, mas depois, tendo dúvida, vocês me mandam e eu resolvo para vocês, tá bom, galera? Bons estudos aí, tá? Aproveita esse tempo em casa, a gente sabe da dificuldade para estudar. Um abraço, galera.